Shalom, tudo jóia? Beleza? Como é que estão vocês, macho? Espero que bem. Meu nome é Adilson. Nós estamos numa série do livro Homem ao Máximo, de Edwin Lewis Cole. Cara, esse livro ele tem impactado milhares e milhares de homens, principalmente. Homens que anseiam ser segundo o coração de Deus, segundo o coração de Jesus. E eles pedem essa transformação para Deus, né? Que Deus venha impactar o nosso ser, a nossa transformação e que a gente consiga alcançar o máximo do potencial aqui em vida, viver coisas maravilhosas, poder ser um bom pai, um bom marido, um bom filho, poder ser uma referência de paternidade dentro do nosso lar. Bom, galera, nós estamos aqui juntos agora no capítulo 5 do livro, que o título seria Que rombo foi aquele na porta? Galera, presta atenção nesses conteúdos que está aqui. Talvez tem coisas que você vai se identificar, mas eu vou deixar as palavras escritas no livro falarem com você. Beleza? Vamos juntos aqui? Primeiramente, Espírito Santo, por gentileza, fala com esse ouvinte que está ouvindo esses áudios. Fala com esse ouvinte que busca ter uma vida transformadora, ter uma vida transformada por ti, Jesus. Espírito Santo, invada agora a casa na onde ele está, o trabalho, o carro, na onde ele esteja. Que o Senhor coloque os teus anjos em volta dele, que nenhuma das palavras sejam roubadas e que todas as palavras ditas que saem da boca do Senhor venha impactar o interior deste homem e que ele alcance sim a verdadeira Canaã, aqui em vida, aqui em terra. Que rombo foi aquele na porta? Meu filho Paul tinha acabado de tirar a carteira de motorista e eu chegava de uma viagem e passaria uns 2 dias em casa antes de partir para outra viagem ministerial. E meu filho fez um pedido que todo pai, entre aspas, adora ouvir. Pai, me empresta o carro, indagou ele. Para quê? Perguntei. Quero ir ao acampamento do Monte Lison. Logo me ocorreu à mente dezenas de razões para eu recusar esse pedido. É um carro novinho, filho, argumentei. Eu sei, pai. Você tirou carteira há pouco tempo. Eu sei também. O acampamento fica a 600 quilômetros. Eu sei. O que fez pensar que eu emprestaria o carro? Indaguei afinal. O que? Bom, é que eu quero ir ao acampamento, replicou apenas. Você não vai pegar este carro novo para ir ao acampamento que fica a 600 quilômetros de distância, falei. Ah, eu esqueci, falou ele. Preciso do cartão de crédito também. Eu não vou emprestar o carro, contrapus. Já faz um ano que eu estou dirigindo com a licença provisória, argumentou ele. O que, aliás, era verdade. Mas não adianta insistir, retruquei. Já disse que não, e pronto. E não se fala mais nisso. Caso encerrado. Paul virou-se, sentiu-se frustrado e irado. Bateu o pé com força, desceu o corredor e foi para o seu quarto. Pegou a maçaneta da porta para abrir, mas não a girou até o fim. E por isso a porta não cedeu. Para ele, que já estava irritado, aquilo era a última gota. E não pensou 2 vezes. Deu um violento chute na porta, abrindo-a um enorme rombo no meio dela. Ele entrou, fechou a porta. Eu ainda me achava na cozinha, onde acabei de emitir aquele decreto. Ao ouvir o barulho, senti uma onda de raiva. Entre aspas, eu ensino para ele, pensei. Mas naquele instante o Espírito Santo interveio, com voz suave e mansa, porém firme, sussurrou ao meu coração. Pais, não provoquem a vossos filhos a ira. Efésios 6:4. Numa fração de segundos, toda a minha atitude mudou. Fui dominado por força de tristeza e senti lágrimas de remorso brotarem dos meus olhos. Fui para a garagem. Ajoelhei-me perante o Senhor e pedi a Deus que me perdoasse pela maneira que eu tratei meu filho. Quase numa hora depois, dirigi-me para o quarto e, o Espírito Santo me quebrantara. Abri a porta quebrada.
Um triste lembrete do meu autorismo ditatorial, uma expressão tão grande quanto ao pecado que eu acabei de encerrar. Paul ainda estava sentado à beira da cama, os cotovelos apoiados no joelho, o rosto entre as mãos. Havia-se passado uns 40 minutos após a discussão, e ele ainda tinha lágrimas nos seus olhos. Sentei-me ao lado dele. Paul, pequei contra você, filho. Falei em voz calma. Seu pai provocou-lhe a ira. Vim dizer-lhe que o amo e peço-lhe que me perdoe. Em seguida, entreguei o cartão de crédito e a chave do carro. Pode ir ao acampamento. E ele foi. E nesse acampamento, Deus falou profundamente ao seu coração. Ali ele foi chamado para o ministério cristão. E hoje é um dos mais importantes produtores de televisão evangélica do mundo. Há um velho ditado que diz: homens que é homem, quando erra, admite que errou. Em vez por outra, ainda ouvimos, pois obviamente está certo. Quem não se dispuser a assumir a culpa de seus pecados e a pedir perdão, nunca será um verdadeiro homem. Perdão é libertação. Quando Deus perdoa nossos pecados, nunca mais nos acusa dele. Nunca mais nos lança em rosto. E como é bom saber disso. As pessoas também precisam aprender a perdoar assim. Certa vez eu me achava em Cleveland e no encerramento do trabalho, um homem me pediu que eu orasse com ele, que fizesse a oração do consenso, pedindo a Deus a salvação dos seus 2 filhos. Quando já íamos orar, ele disse: ambos são alcoólatras e tenho certeza de que Deus vai o salvar e irá libertá-lo da bebida. Assim a família dele não vão sofrer mais. Já íamos inclinar a cabeça, mas eu parei, olhei para ele e pedi-lhe que orasse para mim, que olhasse para mim. Ele continuou cabisbaixo. O ambiente estava meio barulhento e por isso repeti o pedido para que me desse atenção. Aí ele ergueu a cabeça num movimento brusco. O senhor foi alcoólatra? Eu indaguei. Ele citou e não respondeu. Era cristão. Havia vários anos e aquilo foi caso do passado. Não desejava-lhes que eu relembrasse o fato. Além disso, havia pessoas por perto e confessá-lo seria embaraçoso. O senhor foi alcoólatra? Perguntei de novo. Fui, respondeu em voz baixa. Na ocasião, seus filhos moravam em casa com o senhor? Moravam. O senhor já lhe pediu perdão por eles, por ter tido de conviver com o pai alcoólatra quando pequeno? Ah, eles já me perdoaram, replicou o homem. A questão não é essa, retruquei. O senhor já se perguntou, já se sentou para conversar com seus filhos e dizer: peço-me que me perdoe por ter sido alcoólatra e ter feito as coisas que fiz quando vocês eram crianças. O homem baixou os olhos, não respondeu. Estou disposto a orar pelo Senhor e concordar em pedir a Deus a salvação de seus filhos, mas só por uma condição. Qual? Que o Senhor os procure e peça-lhe que lhe perdoe seu alcoolismo. Respondi e continuei a fitá-lo atentamente, esperando a sua resposta. Ele me olhou também e aceitou a minha condição. Em seguida, oramos. Quando perdoamos alguém um pecado cometido contra nós, o liberamos daquele erro. Mas se não perdoamos o pecado, ele ficará retido. Isso é um princípio do reino de Deus. Os filhos daquele homem detestavam o seu vício e nunca lhe haviam perdoado. E como não lhe perdoaram, retiveram o pecado do pai, tornaram-se igual a ele naquilo que detestavam. O ódio amarra o pecado a nós. Aqueles homens achavam-se amarrados ao pecado do pai. Alguns anos atrás, preguei numa igreja presbiteriana em Washington. E após o culto, uma senhora veio falar comigo. Seus olhos estavam molhados de lágrimas, mas lágrimas de gratidão. Quero agradecer por suas mensagens, disse chorando, e me relatou a sua história. O marido pertencia aos altos escalões do governo do presidente Jimmy Carter e era muito estimado pelos colegas.
Tanto ele como ela eram cultas, refinados, muitos educados e sofisticados. Sempre me relacionei bem com todo mundo, continuou a dizer aquela senhora, e sempre cultivei uma ótima autoimagem. Mas há cerca de um ano comecei a ter problemas com a minha filha, com as minhas duas filhas. Não entendi a razão disso e passei a questionar a minha eficiência como mãe e até como esposa. Na busca de solução, ela passava a orar e a ler a palavra de Deus. Nessa procura, ela veio a conhecer o Senhor Jesus como seu salvador pessoal. E pouco depois, seu marido veio e viveu a mesma experiência. 15 dias atrás, prosseguiu ela, de repente me dei conta de que eu estava cometendo com as minhas filhas os mesmos erros que minha mãe cometeu comigo. E minhas filhas estavam reagindo comigo da mesma forma como eu agia com a minha mãe. Sentia raiva de mim mesmo pelo erro, mas não sabia como fazer para corrigi-lo. Só hoje foi que eu entendi. O culto naquela noite foi decisivo para elas. Hoje, pela primeira vez, perdoei a minha mãe pelo fato do que ela fez e assim tirei esse problema da minha vida. Mas tenho certeza de que nunca conseguia fazer isso por mim mesmo. Precisava do auxílio do Espírito Santo. Agora, concluiu ela, não vejo a hora de chegar em casa para falar com as minhas filhas. Estou liberta do passado e não vou mais repetir aquele erro. Ela teve que perdoar o erro da sua mãe para que ela própria se libertasse desse erro. Aliás, não faz muito tempo, estive numa igreja onde descobri o mesmo princípio se aplica às igrejas. Alguns anos antes, a congregação tinha tido fortes atritos com o pastor, que saiu daquela igreja deixando muita gente magoada e cheia de amargura. Quando preguei nessa igreja, já havia passado por lá uma série de pastores. Todos chegavam com grandes esperança e um sincero desejo de acertar. Entretanto, acabava tendo problemas com o grupo e saíam. As igrejas experimentam sucessivos fracassos com pastores simplesmente porque não haviam ainda perdoado o primeiro pastor de anos atrás. Quando não perdoamos alguém, o pecado cometido contra nós, carregamos conosco aquele erro e assim acabam se repetindo com outros a mesma falha. Em Charlotte, nos estados da Carolina do Norte, havia um homem cujo sócio fugiu com o dinheiro da firma, deixando as dívidas. Ao invés de perdoar o sócio, esse homem deixou-se dominar pelo rancor e por isso continuou a ter problemas nos negócios. O problema só foi solucionado depois que ele se dispôs a perdoar ao primeiro sócio. Hoje ele goza de um sucesso econômico nunca experimentado antes. Outra pessoa que teve uma experiência semelhante, quando me ouviu falar dos princípios do perdão, foi um cientista que reside na Califórnia. Fazia já 20 anos que o seu pai tinha falecido. E nos últimos 15 anos de vida dele, os dois não haviam se trocado uma palavra. Portanto, havia 35 anos que ele guardava aquele rancor. O problema era que fazia 2 anos que eles estavam sem conversar com a filha. Ela até mudou para o Havaí para se afastar dele. Naquela noite, ele deu conta de que vinha cometendo com a filha os mesmos erros que o cometeu com o pai. E também sofria as consequências. O que deveria fazer? O pai já estava morto havia muito tempo. Era preciso que ele perdoasse o pai, apesar de já terem passado tantos anos. Oramos e naquela noite ela recebeu a libertação de que precisava. Naquela mesma noite, após o culto, ele escreveu à filha uma longa carta. Nela, pedindo-lhe perdão, e revelou alguns fatos que a moça desconhecia. Pouco tempo depois, revi esse senhor. Contei-me o que ele havia Contou-me o que havia reconciliado e que ele estava planejando viajar para o Havaí para ver a filha e os netos. Muitos pais acham que se reconhecer diante de um filho que errou para com ele e pecou contra ele
e lhe pedir perdão está dando parte como de fraco. Não é verdade. Na realidade, está demonstrando que é um homem de verdade. Perdoar e pedir perdão é um traço de quem é semelhante a Cristo. Já estão comprovados que a maioria das pessoas que maltratam os filhos também foi maltratado em crianças. Mas o fato é que muitos assistentes sociais, orientadores, pedagógicos e policiais desconhecem o princípio do perdão, ensinado por Jesus, e que é de importância vital para a vida humana. O pecado não é hereditário. O problema é que é. Não perdoamos as ofensas sofridas e, retendo o pecado, o homem vão transmitindo de pai para filho, de mãe para filha, de uma geração a outra. Lendo a história da igreja, notamos que todos os avivamentos de que temos notícia proporcionaram às gerações que o experimentaram uma grande libertação. Nossa geração precisa de libertação. Você precisa de libertação. Você está retendo perdão para com seu pai, sócio ou amigos? Está vendo seus erros repetirem em seus filhos? É um círculo vicioso que só pode ser rompido pelo perdão. Harry Chapin, um primoroso contista e compositor já falecido, escreveu a letra de uma música que expressa uma verdadeira condutente, chama-se Call Ras the Curse. O gato está no berço. E fala de um círculo vicioso que todos vivemos hoje em dia e que precisamos romper. Vamos lá. A questão de dias o bebê chegou, como todos os outros do mundo entrou. Mas tenho contas a pagar, aviões para pregar, paviões para pegar. E quando eu estava fora, ele aprendeu a andar. E antes que eu percebesse, já começou a falar. Foi crescendo, crescendo e disse: Papai, vou ser igual a você, sabe? Igualzinho a você. Quando é que você volta, papai? Não sei, mas não demora não. E aí a gente vai se divertir a valer. Agora já me aposentei e meu filho foi embora. Liguei para ele outro dia para dizer: gostaria de vê-lo uma hora dessas. Se tivesse tempo, papai, como eu também gostaria. Mas esse meu novo emprego me toma muito tempo. E as crianças estão gripadas. Mas como foi bom o senhor ter ligado. É, realmente, foi muito bom. E quando desliguei, me dei conta de um fato. Meu filho saiu de mim. Meu filho é igualzinho a mim. Que o Espírito Santo possa falar fortemente no seu coração. E que você não carregue palavras, atos, por falta de perdão ou de perdoar, que vieram dos seus pais, dos seus avós, do seu passado, que muitas vezes não tinha essa essência de conhecer o que é certo e o que é errado. Que o Espírito Santo fale fortemente ao seu coração. Que você seja impactado por essas letras faladas, por mais que são por uma voz rouca de taquara rachada. Que o Espírito Santo te toque e você seja transformado, transformado, e que você alcance a terra prometida aqui em vida. Em nome de Jesus. Espírito Santo, traga a memória desse pai, traga a memória desse filho que ouve essas palavras, que ele tenha coragem de alcançar, de ser homem, de pedir perdão e de ser perdoado, em o nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar você e a todos que você ama, em nome de Jesus.